Querido aluno e aluna, vamos resolver mais uma questão, dessa vez que envolve o estudo dos gases, né? As transformações gasosas particulares, né? Mais aquele recadinho de sempre, né? Antes de começar nosso vídeo, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative aí o sino de notificações e no final o bom e velho like para nos ajudar. Eu vou fazer a leitura da questão, depois eu retorno para respondê-la. Antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus de seu carro que estão a temperatura de 27 graus Celsius, com uma pressão de 30 libra-força por polegada quadrada. A famosa libra, né? Você chega lá no posto de gasolina, põe 20 libras, 30 libras de ar nos pneus do carro, mas o termo técnico correto é libra-força por polegada quadrada. Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão dele e descobre que aumentou para 32 libra-força por polegada quadrada. Se o volume dos pneus permanece inalterado, volume constante, e se o gás no interior dele é ideal, o motorista determinou a temperatura dos pneus como sendo, aqui é um dos casos de transformações gasosas particulares. Vamos retirar as informações que nos foi dada no problema. Primeiro, ele disse a temperatura inicial. Eu vou chamar a temperatura inicial de TI. A temperatura inicial dos pneus era de 27 graus Celsius. Lembrem-se que no estudo dos gases, essa temperatura é sempre na escala absoluta ou escala Kelvin. Portanto, eu tenho que transformar isso aqui em Kelvin e fazemos isso somando com 273. Então, 27 mais 273, isso vai dar igual a 300 Kelvin. Pronto. Ainda ele disse que a pressão inicial dos pneus, vamos chamar de PI, era de 30 libra-força por polegada quadrada. Ainda que o volume foi inalterado. Opa, pessoal, quando ele diz que o volume é constante, nós temos uma transformação que nós chamamos de transformação isométrica, também chamada de isocórica ou isovolumétrica. Então ele pede quanto equivale à temperatura final, mas ele mediu a pressão dos pneus e encontrou uma pressão, quando ele chegou ao final da viagem, de 32 libra-força por polegada quadrada. Bom, então para isso vamos usar a equação geral das transformações gasosas. A pressão inicial vezes o volume inicial está para temperatura absoluta inicial, assim como a pressão final vezes o volume final está para a temperatura absoluta final. Mas como é uma transformação isométrica ou isocórica, o volume é constante, então a gente pode cancelar esse volume dos dois membros e substituir agora a letra por números. Pressão inicial nós temos aí a pressão inicial, que vale 30 libra-força por polegada quadrada. 30. A nossa temperatura inicial, 300 kelvins. Vamos colocar aqui 300. Isso vai ser igual. Aí vamos ao segundo membro. Pressão final foi dado também, 32 libra-força por polegada quadrada. E agora vem a questão, qual é a temperatura? Mas veja que aqui nós vamos encontrar a temperatura absoluta na escala Kelvin, pois a gente transforma para graus Celsius. Fazendo essa continha, esse zero com esse zero cai, esse TF, aqui eu faço meios por extremos, fica, portanto, 3 vezes a temperatura final, e isso vai ser igual a 30 vezes 32. Aí aqui eu faço o seguinte, para facilitar a nossa vida. Vou logo dividir 30 por 3. Bom, 30 dividido por 3 vai dar 10. Aí 10 eu multiplico por 32. E 10 vezes 32 vai dar 320, mas não esqueço, essa é a temperatura na escala Kelvin. Só que as nossas opções, observem aí, elas estão em graus Celsius. Então, e agora, como é que eu transformo? Bom, galera, se aqui em cima, para transformar de graus Celsius para Kelvin, eu somei com 273, então aqui eu vou fazer o caminho contrário, eu vou subtrair 273. Ah, professor, então isso quer dizer que essa temperatura aí, agora na escala Celsius, vai valer 47 graus Celsius. E nos daríamos com a opção correta, que é o item D de doce de mamão com coco. Beleza, galera? E era isso, galera, que tínhamos para a nossa aula de hoje. E o nosso recado final é: inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixa aquele like. Um abraço e com Deus.